Então, legal, pessoal. É, Nós estamos estudando o livro do Augusto Nicodemos, né, Polêmicas da Igreja, e nós já chegamos ao capítulo 8. E a pergunta do capítulo 8 é: no fim, todos serão salvos? É, E aí o autor, né, Nicodemos, discute essa realidade de Deus, um Deus bondoso, é, um Deus amoroso, mas um Deus justo, né? Se o inferno de fato existe, não existe, qual é a nossa posição? E no caso, a nossa posição coincide, né, nossa igreja coincide com a posição do, do Nicodemos aqui. Então, o amor de Deus e a realidade do inferno. Mateus 25:46 é um versículo bem conhecido. É um dos versículos que nós usamos para tratar a respeito do inferno. Diz: E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqui a gente percebe que existe sim uma penalidade para todo aquele que não permanece em Cristo, ou isto é, aquele que permanece no pecado, não foi religado a Deus. Então ele está separado de Deus eternamente. Né? Então irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterno. Então, há um versículo também de Apocalipse que fala também a respeito do lago de fogo. A gente sabe que o lago de fogo está em outra etapa, né? A gente entende que existe inferno e lago de fogo, que é o castigo final e eterno, mas sim, a posição nossa é que existem pessoas que não serão salvas. Então, a pergunta fica, no fim, todos serão salvos, né? Então, a nossa teologia não acredita dessa forma, a gente acredita que não, só serão salvos aqueles que estão reconciliados em Cristo Jesus, que o tiveram como único e suficiente Salvador. Então, por exemplo, o nosso professor Yutaka, na aula passada, citou João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que nele crê. Se a gente lê também ou passa pelo plano de salvação, né, Romanos 6:23, Romanos 3:23, né, porque o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a, se confessar, João 9, se confessares com a tua boca Jesus em teu coração, creres, será salvo. Então, todos esses versículos mostram Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né, João 5:8. Esses versículos mostram que que sim existe a necessidade de salvação em Cristo e que o salário natural do pecado é a morte. Todo aquele que não é religado em Cristo tem a penalidade eterna. Agora, os universalistas têm uma crença diferente, né? Eles acreditam que Deus salva toda a humanidade, reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de Jesus. Então, qual é o pensamento deles? O pensamento deles é que, uma vez existindo a penalidade do pecado, né, por meio de Adão, né, a gente vai depois reler aí Romanos 5, toda a humanidade cai. Uma vez que existindo o Adão perfeito, que é Jesus, ele reconcilia o mundo inteiro, então não tem a necessidade de salvação individual, né? Atos, por exemplo, eles se apegam, por exemplo, nessa fala de Pedro também, em Atos 3:21, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, esse versículo de Atos 3:21, para eles, esta restauração de tudo significa que Deus restaurará toda a humanidade do seu pecado e concederá vida e salvação eterna a todos. Mas, na verdade, essa fala de Pedro de restauração é relacionada ao universo, ela não é relacionada à salvação de todos. Então, escreve isso na tua cabeça, é importante entender bem claro com essa macrovisão do universalista, que eles acreditam que ao final da história Deus salvará todos os seres humanos. Vocês vão ouvir muito isso. Fulano de tal é universalista. Beltrano crê dessa forma, né? Então, isto é o universalista. Então, existem alguns tipos de universalistas, eu vou dizer assim, velados. Eles não se dizem universalistas, mas têm uma ideia muito parecida, né? Eles creem na doutrina da aniquilação,
que na verdade não haverá castigo eterno. Então, qual é a diferença do universalista para os que creem na doutrina da aniquilação? O universalista crê que toda a humanidade será restaurada, crê que todos serão salvos. Os que creem na doutrina da aniquilação não creem no castigo eterno. Então, uns terão vida eterna e outros simplesmente serão eternamente aniquilados e não estarão eternamente com Cristo. Então, quais são, por exemplo, estas seitas, né? Essa Sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová e os Adventistas. Então, a punição do ímpio seria a aniquilação da alma na morte um pouco depois dela, não existindo um sofrimento eterno. Então, aí para distinguir a doutrina da aniquilação do universalismo. Então, outro ponto interessante, que muitas pessoas também acham que isso é novo, né? São alguns pastores novos que trazem estes pontos, mas na verdade não. Ele é bem antigo. Então, lá existem primeiros mestres gnósticos do primeiro século, por exemplo, e depois Clemente de Alexandria e Orígenes e seus discípulos. Então, lá, Clemente foi um erudito numa época em que os cristãos eram geralmente pouco letrados. Então, não obstante, foi capaz de construir argumentos lógicos convincentes, baseados nas escrituras e na filosofia, a favor do cristianismo e contra todos os gnósticos de Valentim, que, baseados em Alexandria, os mais importantes centros de atividade intelectual da época, estavam em plena expansão. Então, ele foi aí uma das pessoas que defendeu o universalismo, e aí quem combateu as ideias dele logo aí no século quatro, né, cinco, né? Então temos Agostinho, temos o Concílio Ecumênico e depois Lutero em 1500. Então a gente vê que essas discussões são bastante antigas, né? É, Aí depois aqui nós temos algumas estruturações um pouco mais nominadas mesmo, universalistas. Por exemplo, em 1754, na Inglaterra, teve a primeira organização universalista que dizia que todas as almas estão unidas em Cristo. É, a morte de Jesus trouxe salvação para toda a humanidade. Então, só relembrando, né? É meio. Não é. A gente ouve assim pela primeira vez, tendo a nossa fé, eu diria, muito bem embasada na teologia que temos, parece um pouco loucura. Agora, se você começa a refletir bastante a respeito de por que que essas pessoas pensaram dessa forma, quer dizer, podem existir diversos motivos, mas pensando apenas no sacrifício de Cristo, né, eles defendem que Cristo é a suficiência e é, 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 de Cristo é suficiente, de fato, e ela é, mas que a graça é ilimitada, é para todos. Então, aquele sacrifício é para todos. Então, por que que eu seria alguém que me converteria, isto é, por que eu teria uma conduta cristã que seguiria Cristo se todos serão redimidos nele, né? Por quê? Mas o sacrifício de Cristo não é suficiente, quer dizer, ele não aniquilou o pecado nele mesmo, em tudo. Mas se você parar e pensar, se nós então renascemos, né? Foi a fala, por exemplo, de Jesus a Nicodemos, se nós não renascemos nele, então nós não estamos nele, quer dizer, Cristo não habita em nós, isso então não faz sentido para nós. Agora, então, isto é, você vive na velha natureza, morto, está em pecado. Então, não faz sentido, né? Então, em 1779, nos Estados Unidos, a primeira igreja universalista surgiu assim também denominada. Então, no século XX, nos Estados Unidos, esse Clarence Skinner, então, famoso teólogo liberal, rejeitam. Eles também não só acreditam no universalismo, como também rejeitam a inspiração da Bíblia. O universalismo chegou no Brasil por essas pessoas aí que vocês podem ver, tá bom? E assim vem sendo discutido. Então, aqui, vamos passar um pouco por um trecho que os universalistas também trazem o seu embasamento. Eu vou ler. Então, que é Romanos 5, 12 a 21. E aí prestem bastante atenção na linha de raciocínio deles, novamente, de que se Adão pecou e o pecado veio para todos, Jesus ressuscitou, então a salvação veio para todos, independente do meu cristianismo. Portanto, como por um
homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Moisés significa lei também. Até que, sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, que abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vinda por um só Jesus. Por isso, como por um só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, fazendo aí um paralelo do 12, né? Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E aí o 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. É essa antítese, né? Pecado e salvação, o homem do pecado e o homem da salvação, que muitos universalistas constroem a sua argumentação. Agora, se vocês fizerem aí uma hermenêutica, uma interpretação clara do trecho, já a gente já consegue identificar muitos elementos que mostram que não é para todos. Esse é um ponto. Agora, de novo, não dá para a gente construir teologia em um texto ou alguns textos recortados das nossas escrituras, da palavra de Deus. Os universalistas também defendem o Senhor cósmico. Então, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, aqui eles se apegam que toda língua um dia confessará que Jesus. Então, se é tudo, é todo joelho, é toda língua, é para todos. Filipenses 2, 10 e 11. Mas eles dizem que só salvos podem fazer isso, então a passagem menciona todos, isto é, se todos vão confessar de joelhos que Jesus Cristo é o Senhor, é porque todos eles são salvos. Também a gente percebe um recorte aqui de um trecho para defender a sua ideia. Então, quais são as maiores dificuldades da defesa? Então, por exemplo, deles mesmos, né? A distinção bíblica entre salvos e perdidos, por exemplo, em Mateus 25, 46, quando é aquele versículo inicial, quando existe esta fala de, né, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, por exemplo, também em Mateus 5:29, Jesus anunciando o inferno. Portanto, se o seu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, quais seriam algumas conclusões aí, né? O universalismo é um erro grave e uma perigosa heresia, né? Por quê? Ele enfraquece o evangelho. O que significa isto? Enfraquecer o evangelho. Eu acho que eu até diria extrapolando, quando você entende também a teologia baseada nos 5 pontos de Calvino também, por exemplo. Não que nós não sejamos calvinistas, mas quando você traz qualquer tipo de ensinamento, ou até correto, ou incorreto, que é o caso do universalismo, não da forma é, é, direcionada por Deus, você não evangeliza, você não cumpre o ID de Mateus, por exemplo, ou de ser testemunhas de Atos 1. Por quê? Ou porque Deus já escolheu, então ele que trabalhe, ou no caso do universalismo,
Se todos vão ser salvos, por que é que eu vou evangelizar? Porque eu perderei meu tempo. E não só esse ponto. Enfraquece o evangelismo, enfraquece o próprio evangelho, né? O evangelho é a boa notícia que Jesus salvou. Então, por que é que eu vou anunciar? Por que é que eu vou viver? Por que é que eu vou viver o cristianismo? Qual é o sentido disso tudo? Né? Jesus já religou tudo em todos, então todos serão salvos. Enfraquece de forma muito, muito até vergonhosa, né? Implica no ecumenismo. Toda religião liga a Deus. Toda religião traz paz de espírito, traz paz na humanidade, prega a igualdade. Por que que eu vou defender e distinguir e colocar o cristianismo como a verdadeira religião? Na verdade, todas as filosofias trarão a paz, né? A gente vai viver o tempo que está aqui na Terra é, é, bem, e depois Cristo vai religar tudo em todos. Traz também um incentivo a uma vida imoral, né? E aí, isto é, a elevação e a glorificação e a autoexaltação dos seus próprios ídolos. E aí, imoral em qualquer sentido. Por quê? Porque distingue ou diferencia a moralidade que deveríamos ter, a vida correta que deveríamos ter em Cristo Jesus, para aquela vida do pecado, que é a vida que eu, longe de Cristo, quero viver. A minha vida é imoral. Vou viver dessa forma. Ao final, eu serei salvo. Então a gente sabe que em Romanos 1, a tendência natural do pecador que está seguro de que não tem consequências de mergulhar-se no pecado. Agora, o que que eu queria dizer também para vocês nesse slide? Embora, né, já entendemos que a teoria do universalismo traz consequências graves para o evangelho e para a vida e prática cristã, também precisamos pensar que nós não estamos e não acreditamos no que cremos, né, que Cristo é Senhor, de que Ele é o restaurador, de que precisamos confessar os nossos pecados, tê-lo como o nosso único e suficiente Salvador. Também precisamos evangelizar e ter a prática cristã, não de forma a seguir um líder tirânico, uma igreja tirana, e ter um coração amedrontado. O que que eu quero dizer? Eu não vivo da forma que vivo porque tenho medo. Porque tenho medo de ir para o inferno. Porque se não aceitar Jesus, eu vou para o inferno. Porque eu preciso cumprir essas práticas, porque senão Deus vai me punir. Então, eu acho que um dos desafios que nós precisamos ter ao acreditar na teologia que acreditamos e aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, tal, é porque sabemos que lá pegamos Salmo 37, por exemplo, que a plena satisfação e o agrado do nosso coração é Cristo. É a transformação de mente. Não é a vida pelo medo, mas é a vida pela glorificação e plena satisfação em Deus. Percebe a diferença? Muitas igrejas pregam, muitos pastores pregam, insisto, de forma incisiva e tirânica, de forma a amedrontar pessoas para atraí-los a um evangelho que muitas vezes é falso, inclusive. E não é essa a nossa discussão e o nosso debate. A nossa discussão e o nosso debate é que vivamos a teologia e o cristianismo que criamos não por medo, né? Que é um dos argumentos que existem aqui. Aí eu falo aqui, é outro ponto, é porque eu creio no que creio e da forma que creio. Eu deixo esse desafio para que vocês pensem. E aí insisto, vivo o cristianismo como vivo porque tenho medo ou vivo porque entendo que o processo de salvação é o processo de santificação e que em Deus encontrarei a plena satisfação e a mortificação do meu eu, né? Desejo a minha salvação, desejo que a minha salvação invalide a salvação do outro. Tem muita gente que é assim também, porque este é um argumento do universalista, né? Ele fala assim: quem não é universalista quer que todo mundo que não seja salvo e que não viva como você viva, vá para o inferno. Então o crente fala assim, né? Tá vendo? Eu vivo assim. Se você não viver assim, você vai para o inferno. E isso, para muitas pessoas, viva até vira até um- uma motivação, né? Ela chega e fala assim, ó, é melhor você crer como eu creio, porque se eu tiver errado, pelo menos eu tô salvo como você crê. Agora, se você tiver errado, você vai para o inferno. E não é que existe erro na fala, mas existe erro, talvez, na motivação de querer que a sua conduta esteja certa e que a do outro, querer que a do outro esteja errada no fato de que ele será punido. Tá vendo? Você vai ser punido. É melhor que você vá para o inferno mesmo. Então, qual é o desejo? Então, cuidado
com esse desejo que da minha salvação querer invalidar o outro, ela é invalida, mas no sentido de querer o mal do outro mesmo e pronto, né? Embora a gente saiba que Deus é justo e perfeito. A graça é suficiente para mim, né? Tem até um erro aqui que depois eu preciso ajustar. É, em que sentido? É, a graça de Cristo é limitada, né? No sentido de que são salvos em Cristo Jesus aqueles que são os eleitos e que, de fato, confessaram Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, eu espero que esta lição traga para a vocês dois grandes pontos. E aí vocês podem tirar também os pontos de vocês. O primeiro é a construção do entendimento que pessoas creem a respeito de salvação e a maneira equivocada que essas pessoas chamadas universalistas ou que creem na a doutrina da aniquilação pensam, e como nós pensamos, a motivação de vocês estudarem mais, terem os seus argumentos bíblicos a respeito da nossa salvação. Essa é a primeira grande desafio que eu deixo, de estudar aquilo que nós cremos. Nós cremos que Jesus Cristo morreu, ele é o nosso único e suficiente Salvador, e todo aquele que nele crê será salvo, não é para todos. Né? Cremos que em Cristo Jesus nós somos eleitos, né? Cremos que existe inferno, cremos no pecado, e que o pecado não confesso, a pessoa que não tem salvação, é para ter uma penalidade eterna. Isso é o que nós cremos. O segundo desafio é qual é a motivação da minha vida e prática cristã ao crer e no que creio. Então, eu vou a Deus para obter é, recompensas e querer que, uma vez tendo recompensas, o outro não tenha recompensas e vá para o inferno, ou eu vou a Deus porque sei que nele há plena satisfação e que eu preciso viver o cristianismo verdadeiro. Então, com essas duas falas, eu encerro a nossa gravação e aí eu abro aqui